Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello, estarei comentando a lição de número 9 do dia 30 de maio de 2021. Neste segundo trimestre, nossas lições bíblicas estão com o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista da nossa lição é o pastor Elinaldo Renovato. O título da nossa lição de número 9 é O Ministério de Pastor. O texto áudio diz assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. A verdade prática diz: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. E a leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 e 14, Tito, capítulo 1, versículos do 7 ao 11, 1 Pedro, capítulo 5, versículos do 2 ao 4. Aqui no início da nossa lição, na primeira capa aqui, já temos os 6 textos separados para você meditar, fazer o seu devocional durante a semana e assim se preparar para a lição que será ministrada aí no domingo ou no dia que a sua igreja se reúne para estudar a palavra de Deus. É muito importante fazer estes devocionais. Então nós vemos aqui no nosso texto áureo o Senhor Jesus dizendo que ele é o bom pastor, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele fala desta maneira, já mostrando que a sua maneira de lidar com as ovelhas do aprisco de Deus é diferente dos pastores ou dos líderes espirituais que esse povo tinha antes. Esta comparação aqui ao bom pastor, já dando a ideia de um pastor mau, que aqui é apresentado como mercenário, não é? É aqueles pastores que não cuidaram devidamente do povo. Mas o Senhor Jesus não é semelhante a nenhum destes pastores ou desses líderes que cuidavam do povo de Israel. Porque este pastor, ele vai morrer. Nós sabemos que o nosso Senhor, ele morre para salvar o seu povo. E esse dar a vida pelas ovelhas é uma forma de mostrar a diferença deste pastor. Por isso que o nosso Senhor é chamado do sumo pastor, o grande pastor, porque há um diferencial muito grande na entrega do nosso Senhor Jesus pelas ovelhas. Algumas pessoas falam assim, o ministério de Cristo, os pastores têm que fazer como Cristo. Jamais nenhum pastor na terra vai conseguir, mesmo com o dom espiritual, ser igual a Cristo. O que o pastor pode ser é parecido com Cristo, até mesmo nós. Nós podemos imitá-lo, mas jamais chegaremos ao ponto do amor tão grande de Jesus pelas almas, pelas preciosas almas que ele ganhou ali na cruz. O pastor Elinaldo Renovato, ele começa aqui no texto, no seu livro de apoio, falando um pouquinho da dificuldade do exercício do dom ministerial de pastor. Ele fala também que é um dom muito desejado, mas ele apresenta também as dificuldades. Ele fala das forças contrárias que tentam impedir a caminhada do rebanho. Esse rebanho é constituído pelos salvos em Cristo, e isso é uma constante na vida de todos os pastores. Estas forças contrárias, elas estão aí. O nosso inimigo, ele tenta a todo momento atrapalhar, não é, a nossa caminhada, a caminhada dos pastores, e até mesmo esse cuidado. E eles também, hoje, olhando para a situação que estamos passando, os pastores, ele tem que lidar com um grande problema. Nós estamos aí no meio de uma pandemia,
no qual as autoridades, vez ou outra, quer fechar os templos, quer impedir que se faça o culto a Deus, e o pastor ele tem que administrar tudo isso. Por quê? Porque a igreja ela precisa estar reunida, os irmãos eles precisam um cuidar do outro, um trazer aquela palavra, não é, para ajudar os nossos irmãos, às vezes através de recursos, e é muito importante que a igreja também seja ministrada em meio a uma pandemia. Nós vivemos esta era, essa geração nunca viu tal coisa. Então o pastor é aquele que vai dar aquele subsídio ali, vai trazer o ensino, vai acalmar a igreja e também receber aquelas pessoas que estavam afastadas e agora quer retornar. Como fazer tudo isso com os templos fechados? Então o pastor hoje ele tem que administrar também tudo isso, administrar também um grupo de pessoas que perderam seus empregos, às vezes faltam as coisas na casa. Então tudo isso é o pastor que ajuda. Nós vamos ver lá no tópico 3 que o pastor ele é um polivalente, ele tem muitas funções e é muito complicado. Nós temos que olhar, ter um olhar diferenciado também para a vida deste homem que recebeu esse ministério, não é? Mesmo com a ajuda de Jesus, mesmo com a ajuda do Espírito Santo, não é fácil. E nós também temos que orar pelos nossos pastores, apoiá-los, ajudá-los, para que a caminhada não seja tão difícil e tão complicada. Mas, quando fala disso também, o pastor traz aqui, já no início da lição, fazendo uma introdução aqui, sobre como foi a perseguição aos primeiros líderes, aos primeiros pastores, aos primeiros evangelistas e apóstolos. Nós vemos já no início ali no capítulo 8 de Atos, se não me engano, Estevão perdendo sua vida, não é? O diácono Estevão, um grande evangelista, perdendo a sua vida por um grupo de pessoas ali que não queria ouvi-lo falar de Cristo. Nós vemos depois Pedro sendo preso, onde também passaria por morte horrível, e é livre. Deus ele ouve a oração da igreja e livra ele da prisão. Nós vemos também Tiago sendo morto, a Bíblia não fala muito, mas diz que ele foi morto a espada por Herodes, também para atender aí judeus fanáticos que queria a morte desses líderes, queria parar o cristianismo. Então, todos estes homens eles sofreram martírios. Até mesmo João, que não morreu martirizado, ele também sofreu martírio, mas Deus o livrou. Ele teve uma morte já bem velho, segundo alguns historiadores, ali na ilha de Patmos, onde ele teve aquela visão do Apocalipse. Foi o único ali que não morreu martirizado, mas sofreu também perseguição e martírios. E aí a história da igreja, ela conta também muitas perseguições contra todos estes homens que atenderam aí o chamado do Senhor, receberam esse ministério de bom grado e fizeram a obra do Senhor. O pastor diz aqui, pastores foram presos, torturados e mortos, mas a igreja de Cristo, ela segue sua marcha triunfal em direção ao seu destino, que é chegar aos céus na vinda de Jesus e reinar com ele sobre as tribos de Israel. Mateus 19, 28 e sobre as nações, Apocalipse 26. E nós temos também uma promessa do nosso Senhor, que ele diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ninguém consegue fechar a igreja do Cordeiro, a igreja do sumo pastor, na qual ele deixou os seus líderes para guiá-la prudentemente. Também para situarmos aqui nesse início de aula, é importante nós lembrarmos, como já falamos em aulas anteriores, que para entendermos e compreendermos os ministérios, neste caso aqui nós estamos estudando o quarto, que é o de pastor, é importante sempre voltar nossos olhos para a palavra de Deus. É ela que norteia todo este ensino para que possamos entender a missão destes homens. E
Vemos também no caso do pastor, das ovelhas, a questão do termo de aprisco, que é muito usado, e rebanho, que é também uma palavra muito usada, muito usado no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Nós vemos na palavra de Deus, não é? Muito usado esses termos, o termo pastor. Pelo menos 77 vezes é encontrado o termo, vou escrever aí na tela, que designa, é um termo em hebraico, que designa a palavra pastor, não é? Pastorear no Antigo e no Novo Testamento, muita atenção, pastorear ou ser um pastor era uma profissão. O dono das ovelhas tinha as suas ovelhas e ele contratava um pastor. Então, pastorear ovelhas é uma das profissões mais antigas do mundo. Já vemos citar em Gênesis 4:2, Jó 1:3, Jó tinha muitas ovelhas e os povos nômades do Oriente Médio contavam suas riquezas em termos de gado, bovino e ovino, que possuía. Gênesis 34:25. Jacó e seus descendentes eram peritos no ofício que exercia. Gênesis 47:3-6. E Moisés, depois dele, e Davi tiveram experiências pessoal no ramo. Por isso, o relacionamento ovelha-pastor fornecia ilustrações a qualquer israelita. Usar esses termos fazia com que eles entendessem do que se estava falando. É por isso que lá em João capítulo 10, Jesus fala que ele é o sumo pastor e que ele dá a vida pelas suas ovelhas. É uma linguagem muito popular que eles entendiam bastante. E quando Davi faz aquele salmo ali, não é? Salmo 23, chamando Deus do seu pastor e que nada ia lhe faltar, todos aqueles versos, se não me engano, 6, faz referência ao cuidado do pastor com a sua ovelha. Também fazendo uma referência a Cristo que veremos logo mais. Então, Jacó, ele cuidava de rebanho, era um pastor de ovelhas. Davi foi um pastor de ovelhas. E também Moisés cuidou das ovelhas do seu sogro. Segundo informações, 40 anos ele ficou no deserto cuidando dessas ovelhas, não é? Então, também observando todo este cuidado, todos esses termos aí de pastor e ovelhas, é que surgiu também o conceito de Deus como pastor de Israel. Nós vemos em muitos textos, se você acompanhou as leituras diárias aí ou está acompanhando, vai observar muitos textos falando de Deus como o pastor de Israel. E no Novo Testamento, o que nós sabemos ou o que ouvimos desse termo pastores no Novo Testamento? Por que Jesus diz que ele é o bom pastor? E o que a figura de uma ovelha nos ensina na atividade pastoril? Aqui na introdução da nossa lição diz assim: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Porque estas são umas das funções de um pastor. Aqui nós falamos do pastor, homem de Deus, aquele que recebeu o dom ministerial de pastor para cuidar da igreja de Cristo. E a nossa lição, como a anterior, ela traz aqui no primeiro tópico falando de Jesus, o sumo pastor. No segundo tópico, nós vamos falar as características do verdadeiro pastor. E o tópico 3, o ministério pastoral. Então, primeiro aqui vamos nos situar em relação ao exemplo maior de todos os pastores, que é o Senhor Jesus Cristo, para depois nós falarmos do dom de pastor ou ministério pastoral. É importante também, eu vou estar falando aqui, eu vou colocar aqui no meio dos nossos comentários um pouquinho
do dom pastoral, porque deixando tudo para o final, muita coisa pode se perder. Amém? Então, o que a palavra de Deus fala, ou que Jesus inicia falando sobre o pastor de ovelhas? Nós vemos aqui que ele é o sumo pastor, e o subtópico 1 diz: Jesus é o pastor supremo. Olhando o significado dessas duas palavras, sumo, a palavra sumo, ela significa o mais elevado em poder ou categoria, muito grande, extraordinário, excelente. São sinônimos aí da palavra sumo. E a palavra supremo, que Jesus é o pastor supremo, significa, supremo é que está acima de tudo, em autoridade. É uma referência também à autoridade divina. Então, nós estamos falando aqui de um pastor em termos grandiosos. O nosso Senhor, ele não fazia ou ele não fez como os líderes que vieram, os líderes de Israel que vieram antes dele. Quando nós olhamos lá Ezequiel capítulo 34, nós vemos uma crítica aos pastores infiéis. Então, aqui, Jesus está se colocando como um pastor a nível superior. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Está ali no versículo 11 do capítulo 10 de João. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que é um pastor superior. Por quê? Porque os pastores que vieram antes, ou os líderes que vieram antes, não cuidaram devidamente das ovelhas. Eles são colocados aqui nesta parábola, ou neste texto que Jesus escreve, como mercenário, ladrão e salteador. Essa pessoa aí, o mercenário, ele era também muito conhecido nos tempos lá que Jesus usou esses termos. O mercenário era aquele homem que era contratado para pastorear as ovelhas, que ia receber um salário justo, e ele não cuidava devidamente. Então o dono, ele tinha prejuízo quando contratava um mercenário. Quando algum lobo vinha atacar, às vezes ele não se importava, deixava abandonada, e ali perdia-se ovelhas. Então há um contraste aí entre Jesus, o sumo pastor, e os líderes, no caso, que vieram antes, porque Israel deixou as ovelhas, os líderes deixaram as ovelhas à mercê dos lobos. Então o nosso Senhor, ele é o pastor dos pastores, ele é o supremo pastor. Ele foi chamado grande, nós vemos aqui o significado de sumo, trazendo aí muito grande. Ele foi considerado grande quando o anjo traz a mensagem para Maria, e também grande em todos os aspectos que se possam considerar em relação à sua pessoa. Podemos refletir sobre o porquê ele ser chamado grande. Primeiramente é por ter dado a vida pelas suas ovelhas. Nenhum pastor faria isso, dar a sua vida pelas ovelhas. E muitas vezes as pessoas falam assim: os pastores de hoje têm que ser como Jesus. Eles têm que imitar Jesus, porque ser como Jesus é impossível. Jesus, ele morreu pelas suas ovelhas, não é? O pastor, ele tem que se dedicar muito, ele tem que doutrinar, ele tem que cuidar, ele tem que visitar, não é? Ele tem que orar junto, aconselhar, que nós vamos ver daqui a pouco seus trabalhos, mas jamais ele vai conseguir ser igual a Jesus. O que ele pode ser é semelhante a Jesus, porque Jesus, além dele ter cuidado de ter dado as vidas para as ovelhas, ele também é a porta das ovelhas. As ovelhas ou os salvos só podem entrar na presença de Deus através de Jesus e de seus ensinos. Esta porta das ovelhas tem todo um simbolismo na palavra de Deus, que nós não vamos falar aqui, porque senão vai estender muito o vídeo. Mas Jesus, como bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele também é a porta. Somente através dele que
a salvação. Somente através dele que as ovelhas vão entrar, os salvos vão entrar e vão encontrar o refrigério para suas almas, não é? Aquilo que Davi fala ali nos Salmos é uma referência também ao pastor Jesus. Ele também conhece as ovelhas e delas é conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Há uma grande intimidade entre o salvo e o Senhor, o nosso pastor. Ele nos conhece e nós conhecemos a sua voz. Há um relacionamento entre Cristo e cada membro da igreja. Veja lá no versículo 5, Jesus diz: mas de modo nenhum seguirão a estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranho, porque ele conhece a voz do seu Senhor. Ele também deu a vida pelas suas ovelhas, somente o pastor Jesus poderia fazê-lo, e na vida pastoril, nenhum pastor deu a vida para os seus, por suas ovelhas, não é? Nenhum deu. E o Senhor Jesus, ele dá. Os pastores, eles cuidavam das ovelhas, viviam das ovelhas, recebiam salário para cuidar das ovelhas, mas nenhum deu a sua vida sem receber nada em troca, que foi o que o nosso Senhor fez. O bom pastor, ele deu a vida, ele dá a vida pelas ovelhas, conforme o versículo 11. E ali há também, aqui no livro de apoio, o pastor faz toda uma analogia com relação ao Salmo 23, ao pastor que cuida das ovelhas. Por que é importante nós vermos isso daqui? Porque esse trabalho que o Senhor fez, o Senhor fez com o seu povo, o pastor, a pessoa que tem o dom ministerial de pastor, ele tem que imitar, ele tem que fazer semelhante, né? Com a ajuda de Jesus, do Espírito Santo. Então tem todo aqui um ensino maravilhoso para nós neste Salmo 23, que é o Salmo de Davi, apontando também para o Senhor Jesus. Já no verso 3 diz assim, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, no cuidado de Jesus, ele não nos deixa faltar nada de essencial ou dispensável à nossa vida. O crente fiel, ele sabe se contentar com o que Deus lhe concede por sua infinita bondade. E o Senhor, ele cuida de nós, não é? Também ele faz os seus... O pastor ali que Davi está falando, ele leva o homem, as suas ovelhas, aos verdes pastos, não é? Esse verdes pastos aqui é um simbolismo de um alimento espiritual, que é a ministração sadia da palavra de Deus. Jesus, ele deu estes homens cheios do Espírito Santo para a igreja. Não é a igreja, não é a igreja que recebe este homem, mas Jesus deu este homem. Não é a igreja que escolhe, é o nosso Senhor que escolheu nossos pastores para nos guiar. E eles são ministros de Cristo para levar o povo a verdes pastos, para ensinar, corrigir, cuidar, curar. Pensa aí também em todos os dons, outros dons ministeriais, a função de cada um. Também ele traz refrigério para a alma. O pastor traz refrigério para a alma. Quando? Quando ele conforta, o nosso Senhor, quando ele conforta com a presença do Espírito Santo. E o pastor, ele ministra segundo a unção do Espírito Santo. Também ele leva o homem às veredas de justiça. Ele nos guia a andar retamente em fidelidade ao nosso Deus. Ele também é a segurança da ovelha. Em Cristo estamos seguros. Por onde passar, onde estiver, em meio a calamidades, nós estamos seguros. Até mesmo se passarmos pelo vale da sombra da morte. Depois vai falar lá no versículo, nos versículos finais,
que é a mesa preparada perante os inimigos, ali no Salmo 23. Temos a vitória diante dos inimigos que se levantam contra a nossa fé, porque estamos ungidos, estamos com uma unção espiritual. Ele mora em nós, o Espírito Santo mora em nós e nos concede vitória. Quando fala a mesa perante os inimigos, não é aquela teoria triunfalista que as pessoas vão te aplaudir, vão ver você num pódio, que muitas vezes é falado aí, muito ministrado aí, mas esta garantia de que os nossos inimigos que se levantam contra a nossa fé, eles serão derrotados. Amém? Pelo poder do Espírito Santo. E depois vai falar da bondade e misericórdia já no final do Salmo 23. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias, e esta bondade nos é concedida por nós, pelo nosso pastor Jesus Cristo. Nós temos ele em nossas vidas. Então vamos agora para o tópico 2, que traz por título as características do verdadeiro pastor. E aí nós temos 3 subtópicos: um caráter íntegro, exemplo para os fiéis e os infiéis, exemplo para a família. Veja a grande responsabilidade de um pastor. Nós vimos nas aulas anteriores que o evangelista, ele trabalha junto com o pastor, porque as ovelhas ou as almas que se rende ao Senhor pelo trabalho de um evangelista, ela deve ser encaminhada para a igreja, para que o pastor cuide, para que a sua liderança a encaminhe. E se a gente olhar bem, na verdade, todos os ministérios apoiam o trabalho do pastor. Tanto os missionários, que são os apóstolos, o profeta, que está ali para corrigir, para exortar, para consolar, que nós vimos com as profecias, né, usando ali a palavra de Deus. Também nós vimos o evangelista. Então, esses 3, mais o mestre que veremos na lição de número 10, eles dão um apoio e um suporte ao pastor. Então, este pastor, ele não trabalha sozinho, ele tem os seus companheiros, não é? Aquelas pessoas que também foram dadas à igreja com a mesma finalidade que nós já vimos lá em Efésios capítulo 11, versículos 12, capítulo 4, versículos 12 e 13. Mas nós vamos falar agora das características deste pastor. Aí o autor ele diz aqui, que ele enfatiza que as características do verdadeiro pastor, no sentido humano, daquele que tem o chamado de Deus para ser um guia de parte do rebanho do sumo pastor. Porque como nós já falamos anteriormente, estas ovelhas, esses salvos têm dono. O pastor nunca, nem na profissão pastoril, o pastor era dono das ovelhas. Então o pastor é aquela pessoa que trabalha para o sumo pastor. Olha o que o nosso pastor Linaldo Renovato deixa aqui registrado também no livro do apoio. Não é qualquer pessoa que tem condições de receber esse dom, ainda que seja mais procurado pelos aspirantes ao ministério eclesiástico. É dado a alguns. Nós já vimos falar, nós já ouvimos nas outras aulas que os dons ministeriais não é para todos. É o Senhor que dá alguns homens para a igreja. Paulo ensina que é Deus quem dá pastores à igreja, Efésios 4:11. Os pastores, ainda diz o pastor Elinaldo Renovato, são aqueles que dirigem a congregação local e cuidam das suas necessidades espirituais. Também são chamados presbíteros, Atos 20:17, Tito 1:5, e bispos ou supervisores, 1 Timóteo 3:1, Tito 1:7. É interessante falarmos isso daqui e esta apresentação que o pastor faz aqui, porque esses 3 cargos eclesiásticos nós vamos estudar na lição de número 11, o presbítero, o bispo e o ancião. Nós veremos o trabalho deles, é um dom também, e eu creio aqui
que aconteceu essa separação porque eles dão um apoio ao pastor, mas é diferente do dom ministerial. Pelo menos foi assim que o pastor Elinaldo Renovato separou. Então, nós veremos melhor, nós voltaremos a falar das funções dos pastores, porque esses presbíteros, bispos e supervisores, eles também têm que ter qualificações semelhantes ao do pastor, qualificações que veremos daqui a pouco. Ainda aqui, o pastor diz assim: o pastor de uma igreja deve espelhar-se nas características do sumo pastor. 1 Pedro 5,4. Se espelhar nas características do sumo pastor, porque jamais vai conseguir ser igual. O sumo pastor, ele deu a vida, ele morreu fisicamente pelas suas ovelhas. E ele também é Deus, ele é a porta das ovelhas. É o caminho que leva a Deus. E o pastor encaminha estes homens, estes salvos, a Cristo. Não é? Mas é Cristo o sumo pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. O pastor verdadeiro, diz ele aqui ainda, é dado por Deus à igreja. Ele não dá a igreja ao pastor. Efésios 4:11. A igreja, mesmo no sentido local, não pertence ao pastor. O pastor deve ser um servo da igreja local e não seu mandatário ou proprietário. E aqui ele traz uma lista das qualificações dos pastores, de como é que esses pastores precisam caminhar. A primeira, estas qualificações está em Timóteo, se você quiser fazer a leitura aí na sua Bíblia, capítulo 3, versículos do 1 ao 7 e Tito 1:7. São qualificações também relativas ao bispo, que é também sinônimo de pastor, que veremos melhor na lição de número 11, como eu falei anteriormente. Então, estes homens, eles têm que ser irrepreensíveis na sua moral. Refere-se à vida de integridade, de que não tenha de se envergonhar ou causar nenhum escândalo. Também ele tem que ter uma vida ajustada de marido e de uma mulher. Note-se que é prioridade o cuidado com a vida conjugal no Novo Testamento. Não é prevista a tolerância com a bigamia ou a poligamia. A regra é a monogamia, como plano original de Deus para o matrimônio. Marido de uma só mulher. Ele também tem que ser vigilante. Ele tem que cuidar dele mesmo, primeiro, e da doutrina. E ele tem que perseverar nessas coisas, porque fazendo isto salvará a ti mesmo, também como aqueles que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Ser vigilante é o mesmo que estar atento, cauteloso, cuidadoso, precavido quanto aos perigos que o rodeiam. Ele tem que estar constantemente em vigilância. Ele também tem que ser sóbrio, simples, moderado. Aqui, quando o autor fala disso, ele fala: o pastor ou bispo deve zelar pela simplicidade do ministério. O luxo, a ostentação material, a exibição de riqueza não convém a um homem de Deus. Jesus disse: sede simples, como as pombas. Mateus 10,16. Ele também tem que ser honesto, honrado, digno, correto, íntegro, decoroso, decente, puro e virtuoso. Ele também tem que ser hospitaleiro. Ele tem que receber bem as pessoas, não é? Mas ele também não tem obrigação de transformar a casa dele numa hospedaria. Não é porque tem uma casa pastoral que os crentes podem ir a qualquer momento na casa do pastor. O pastor tem uma vida, o pastor tem a sua família e ele precisa também dos seus momentos de descanso. Tomemos cuidado com isso, não é? Porque se cobra muito do pastor e tem coisas que a ovelha também tem que prestar atenção, tem que ver, tem coisas que não cabe, não é? Então, nesse sentido, o sentido de hospitaleiro aqui é acolhedor,
que trata bem as pessoas, sem fazer acepção de ninguém. Ele também tem que ser apto a ensinar. Como pastor, é aquele que alimenta ou apacenta o rebanho, e o pastor deve fazer isso usando a palavra de Deus. Ele não deve ser dado ao vinho, não é? A bebida alcoólica, ele tem que ser ordeiro, ele não pode espancar, não é, seus filhos, não pode ter nenhum escândalo envolvendo o pastor aí na sua família e também com as pessoas ao seu redor. Ele tem que ser moderado, ele não pode ser contencioso, não é? O pastor ou bispo não deve viver em contendas, nem com a sua família, nem com os crentes, nem com os de fora. Então ele tem que vigiar nisto também. Ele não pode ser avarento, que é a questão da mesquinhez, não é? E não deve ter amor ao dinheiro, que é chamado na Bíblia como avareza, que é a raiz de toda espécie de males. O pastor também não deve viver em função do dinheiro ou dos bens materiais. Sua missão é elevadíssima e deve focar-se no amor às almas que ele vai ganhar para Cristo. Ele também tem que governar bem a sua casa, não é? E aí é importante também a gente entender aqui que as complicações que podem, né, também acontecer, como acontece nos nossos lares. Às vezes um filho se afasta, às vezes não atende os pais, e o pastor ele precisa governar bem a sua casa. Mas veja aí como nós temos que ter um olhar de misericórdia também e não criticar tanto, não é, os nossos pastores. Ele é a cabeça e o líder da esposa e do lar, ao lado da esposa que também governa a casa, não é? Ele tem que ser experiente, ele não pode ser neófito. O que é um neófito? O neófito é o novo convertido, o novo na fé. Então ele precisa ter uma certa experiência, não é? Mas é o Senhor que dá o dom. E aí o Senhor Deus que dá o dom. É um dom ministerial. São homens dados à igreja. E o Senhor faz como lhe apraz, não é? De bom testemunho perante os descrentes, o bom testemunho dos que estão também de fora. Todas estas qualificações está registrada na palavra de Deus, mostrando qual é ou como deve ser as qualificações de um pastor. E o terceiro tópico, isso que nós falamos aqui, já apresentou todo o segundo tópico. O terceiro tópico nós vamos tratar do ministério pastoral. Então aqui ainda, na missão do pastor, o significado da palavra apacentar significa dar pasto a, conduzir ao pasto, um rebanho. No segundo significado, vigiar no pasto, pastorear. No sentido bíblico, o apacentar é doutrinar. Então, o pastor é o homem escolhido por Cristo para apacentar ou doutrinar o rebanho do Senhor. Vejamos algumas tarefas dele: refutar as heresias, Tito capítulo 1, versículos do 9 ao 11, ensinar a palavra de Deus e dirigir a igreja local, 1 Tessalonicenses 5,12, 1 Timóteo 3,1,5, ser exemplo de boas obras, Tito capítulo 2, versículos 7 e 8, cuidar para que ninguém se afaste da graça divina, Hebreus 12, 15, 13, 17, 1 Pedro 5, 2. São todas também aí missão do pastor, daquele que tem um ministério pastoral. Donald Stamp, ele diz assim: além de alimentar o rebanho de Deus, o verdadeiro pastor deve diligentemente resguardá-la de seus inimigos. E o principal inimigo do povo de Deus hoje e todo sempre são as heresias, não é? São aquele perigo do sincretismo religioso. Então a sã doutrina, a palavra de Deus, ela é muito importante na vida de um pastor, não é? Continuando aqui, no tópico 2, fala que o pastor ele tem uma missão polivalente. Polivalente, o termo polivalente significa múltiplas funções.
executa diferentes tarefas. Então o pastor ele traz aconselhamento, ensinamento, ele é responsável pela evangelização, ele tem que se preocupar com missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus. Ele também cuida, muitas vezes, da parte administrativa, e alguma coisa ele delega, mas tem muita coisa que o pastor faz. Ele também é responsável por formação e seleção de novos obreiros. Ele também ele precisa principalmente manter seu devocional diário e comunhão através de oração constante. Ele também tem que ter um tempo para a palavra de Deus, estudo diário. E ele também tem uma família, não é? Que também são suas ovelhas, o qual, bem sabemos, sofre também junto com o pastor, né? Os filhos sofrem, a esposa sofre, todos sofrem. E alguns ainda têm o trabalho secular. Tem muitos pastores que, além de cuidar da obra, do aprisco do Senhor, do rebanho do Senhor, ele ainda tem o trabalho secular. E ele também precisa estar em todos os cultos. Algumas vezes nós não vamos, não é? Mas o nosso pastor, o pastor ele sempre está lá. Não é? Talvez não é nem que ele precise estar lá. Ele ama estar lá e ele está lá, não é? Olha aí todas as responsabilidades, em todos os cultos, em todas as EBDs e várias outras reuniões. Raymond Carlson, eu não sei se fala dessa maneira mesmo. Ele diz assim, ó, falando sobre essa missão polivalente do pastor. As muitas ocupações do pastorado constantemente pressionam os ministros a comprometer a oração, a vida devocional, a família e às vezes até o padrão moral exigido pela palavra de Deus. Aí ele traz uma lista aqui do que deve ser a prioridade do ministro do evangelho. Ele diz que ele deve manter nesta ordem seu relacionamento com o Senhor, sua esposa e filhos, seu ministério e trabalho. Ele coloca nesta ordem. Primeiro o relacionamento, e aí entra tudo aquilo lá da responsabilidade com a palavra, o devocional, depois a família e depois o ministério. E aí depois nós vemos aqui o cuidado contra os falsos pastores, não é? Fala aqui no tópico, subtópico 3. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas, conforme Ezequiel 34:2, exploravam o rebanho e não os poupavam, 34:3, não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem, 34:4-6, e o próprio Deus é contra os falsos pastores, Ezequiel 34:8-10. Ele inspirou, o próprio Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro que este retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Tito capítulo 1, versículos 9-11. Então essas são as orientações que Paulo escreve a Tito, o instruindo, porque ele estava muito recente diante de uma igreja. E nós vimos que eles sofreram muito, Timóteo, Tito, contra as pessoas que estavam à volta trazendo heresias, não é? E Paulo aí ensina que ele retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que ele conseguisse realizar todo o trabalho necessário. Então era isso que eu tinha para falar sobre o ministério de pastor, e vamos orar pelos nossos pastores, apresentar a vida deles, para que eles exerçam seu ministério fielmente, para que eles sejam bênção nas nossas vidas e também sejamos bênçãos na vida dos nossos pastores, não é? Vamos orar por eles, pelas famílias deles,
porque não é um trabalho muito fácil, não é? Eles estão sempre, meu pastor pelo menos está sempre na igreja, ensinando, é um mestre, e a gente tem que pedir a Deus que abençoe eles, não é? Para que eles exerçam o seu ministério com leveza. As ovelhas também podem ajudar o pastor. Amém? A conclusão diz assim: o ministério de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus Cristo. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais, que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador, 2 Pedro 3,18. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos nossos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Amém? Quero agora, neste momento, pedir a Deus a bênção dele sobre a sua vida, sua casa, sua família, a igreja a qual você pertença e a sua escola bíblica dominical. Paz do Senhor a todos.